Você já tomou a sua decisão de que você vai se casar. Mas você deve estar se perguntando, né? Quem é a pessoa ideal para poder conduzir este momento? Quem é a pessoa que vai conduzir a sua cerimônia de casamento? Já parou para pensar nisso? Se a gente for pensar então só nos aspectos legais, o profissional mais adequado então é o juiz de paz. Mas e o profissional que toca a sua alma, que transforma a história de amor de vocês não só em poesia, mas num ensinamento capaz de inspirar várias pessoas, os seus convidados, por exemplo? Aqui no Brasil, esse profissional tem uma liberdade que pouca gente conhece. Eu me chamo Nath Moraes e se você é noivo, noiva ou quer mergulhar nesse universo das cerimônias de casamento, já aproveita para se inscrever, assim você não vai perder os próximos vídeos e fica comigo até o final, porque as dicas hoje estão valiosíssimas para você ter um panorama completo e te ajudar, inclusive, a tomar a sua decisão. Bora comigo? Então vem! O casamento civil, ele é o alicerce jurídico desta união. É através da assinatura de um documento com respaldo em cartório que garante os direitos e os deveres do casal como cidadãos brasileiros. É um rito jurídico, entende? Logo, a pessoa que está apta e autorizada a celebrar este momento, essa ritualística jurídica, ou é um juiz de paz, um tabelião ou um delegado que é nomeado pelo cartório, certo? E como eu disse, tem a finalidade de garantir direitos e deveres do casal perante a lei. E aí, quando eu digo direitos e deveres, por um exemplo, vamos supor que um de vocês tenha um convênio médico proporcionado pela empresa. Para poder incluir você como dependente, a documentação necessária para poder provar que vocês têm uma ligação, que vocês são cônjuges de fato, é o documento oficial emitido após a sua cerimônia de casamento civil no cartório, tá? É para isso que serve essa ritualística, para formalizar a união de vocês perante os âmbitos jurídicos, certo? Ficou claro? Casamento religioso com efeito civil. Perceba que aqui nós temos então duas ritualísticas. A cerimônia religiosa com o momento da cerimônia civil. Então, quem está apto, quem está autorizado a conduzir este momento? Líderes religiosos, sejam padres, sejam pastor, um rabino ou líderes de outras tradições religiosas, tá? E aí como é que funciona este momento? É a união da fé com a lei. Então, esse líder religioso, durante a ritualística do casamento, ele vai colher a assinatura de vocês, que são os noivos, vai assinar respaldando aquele momento, mas este documento precisa ser posteriormente homologado no cartório. E vamos dizer que é uma prática bem jovem, tá? Com uma lei de 1977, os casamentos religiosos passam então a ter essa, digamos que, facilidade, tá? Na prática, é o que eu gosto sempre de desmistificar, né, para os casais que entram em contato principalmente comigo. Mas você é celebrante, você realiza o efeito civil? Eu queria esse efeito civil porque é mais prático. O fato de ser na sua cerimônia, primeiro, precisa ser conduzido por um líder religioso. Eu ainda não tenho esta habilitação, ainda, tá? Logo, se você não quer o cunho religioso na sua cerimônia, vale você pensar sobre isso, certo? Se você, por exemplo, representa um casal homossexual, já temos aí então um impeditivo. Eu não concordo com isso, certo? Mas é um impeditivo. Mas o que os casais consideram uma facilidade
na verdade, é uma ritualística na mesma data de outra. Mas isso não impede que você vá até o cartório, que você pague as custas do cartório, que você dê entrada nas proclamas. E aí tem um vídeo específico que eu vou deixar, inclusive, o card aqui para você assistir, com tudo. É um beabá bem completo sobre casamento no civil, tá? Documentação, processos, enfim, direitos e obrigações, tudo que você precisa saber, tá? Não deixa de assistir. Mas ficou claro? Então, o casamento religioso com efeito civil não é tão prático quanto parece, mas é sim uma comodidade de unir ambas ritualísticas num momento só. E aí nós temos então as cerimônias simbólicas. É aqui que a mágica de fato acontece. Imagina um quadro em branco. E aí você pega várias cores. E aí você começa a pintar um quadro a teu gosto. Com todas as cores, desenhos, formas geométricas, enfim, detalhes que dizem respeito a vocês. É através das cerimônias simbólicas que não tem efeito legal, mas que tem um efeito emocional, afetivo e marcante na vida desse casal. É numa cerimônia de casamento simbólica que a unidade de vocês quanto casal sobressai qualquer aspecto. Olha como isso é bonito. O foco é na história de amor de vocês. O foco é nos aprendizados, transformações, evoluções que vocês, dois seres completamente diferentes, com cultura, entendimento, contextos diferentes, escolhem caminhar juntos por um caminho. E desse caminho vem muitos aprendizados. Então, vocês têm, através da cerimônia simbólica, impactar e tem a possibilidade de impactar e de inspirar diversas outras pessoas. O grande alicerce da base de uma cerimônia simbólica é o amor que vocês desfrutam um pelo outro. Não é bonito, minha gente? Mas agora que eu já expliquei quais são as diferenças de cada tipo de ritualística, se você escolhe que o seu casamento seja celebrado de uma maneira mais emocionante, mais intimista e mais autêntica à essência de vocês quanto casal, você deve estar se perguntando então, né? Bom, então quem que é a pessoa mais apropriada para poder celebrar um casamento simbólico? Aí eu vou dizer para você, assim, de peito aberto, qualquer pessoa. Pode ser um amigo da família, sabe aquele amigo que conhece muito a respeito de vocês quanto casal, que foi até cupido para vocês dois conhecerem? Sabe, é aquele amigo que falou, vai liga, vai sai. Pode ser essa pessoa. Pode ser, de repente, um parente muito querido de vocês. Pode ser um professor, pode ser um jornalista, pode ser um coach, pode ser pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Um grande requisito, né, é que essa pessoa conheça vocês intimamente. Ela se aprofunde na história de vocês. Mas tem um ditado que eu gosto bastante de usar e que ele cabe perfeitamente aqui. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, não é só ir na frente de um altar e ter um bom domínio de oratória. Ser celebrante de casamentos não se resume apenas essa habilidade. E aí eu digo habilidade porque justamente com um bom treino, com um preparo, qualquer pessoa pode falar muito bem numa cerimônia de casamento. Sendo então uma pessoa conhecida, não somente basta falar bem e conhecer vocês. É como um maestro. Ele não só sabe a música, sabe conduzir a música. Ele não só entende das notas, mas ele entende da partitura. Ele entende como funciona os acordes em conjunto, com variados tipos de instrumento. O maestro ele também está atento e conectado com a energia da plateia. Então são uma série de fatores que ditam se uma pessoa ela está apta a celebrar uma cerimônia de casamento ou não. Então se tudo posso, mas nem tudo me convém, aqui fica o sinal de alerta para você.
Qualquer pessoa pode celebrar o seu casamento, mas ela tem as habilidades desenvolvidas para, num momento como esse, que não tem chance para erro. Gente, uma cerimônia de casamento, ela varia aí de 40 até 1 hora, certo? Com diversos tipos de ritualística, com diversos momentos. Então, se essa pessoa não sabe lidar com imprevistos, com improvisos, se ela não tem o aterramento necessário para não se deixar embalar também pelas emoções do momento, porque, gente, falar de amor é contagiante. Vocês acham que celebrante de casamento não fica com o coração quentinho, que ele não se emociona? Como é, então, para esse profissional lidar com dezenas de, até centenas, tá, de pessoas ali na expectativa do que você vai falar? Sem contar o casal, que confiou na prestação de serviço, na promessa, porque vamos lembrar que a cerimônia de casamento, ela não é um produto tangível, certo? É uma projeção, é uma expectativa, é um processo artístico do celebrante em recolher o máximo de informações a respeito da unicidade desse casal e transformar a história num momento marcante e memorável. Então você percebe a complexidade do que eu disse só até aqui? Sem levar em consideração que esse profissional ele precisa ser ético, ele precisa ser muito mais ouvinte, certo? Do que o orador. Então as habilidades de oratória, elas são momentâneas, elas são para o momento da cerimônia, mas antes disso há toda uma construção que vem a partir de uma escuta dedicada, de uma escuta assim realmente interessada em pegar o que não foi dito pelo casal. O celebrante de casamentos, ele tem que ter uma maturidade para poder absorver essas informações, porque nos bastidores que antecedem o momento da cerimônia, muitas coisas acontecem, muitos sentimentos os noivos desfrutam. Às vezes é num bate-papo, é numa entrevista do celebrante com os noivos, que ele descobre questões que são delicadas, questões que são complexas, envolve relacionamento com família, expectativas que são até divergentes entre o casal e que fica claro para o celebrante na hora que ele conversa com cada um. Por mais que a decisão do casamento seja, sabe, em conjunto, ainda assim são pessoas completamente diferentes. São nesses bate-papos que muitas vezes são muito profundos que você conhece as dores de determinada pessoa. Você entende os motivos de determinada pessoa em permanecer, em escolher dar este passo no relacionamento. Então tudo precisa ser lidado com muita empatia, com muita ética, com muito respeito. Deu para entender a complexidade desse profissional? Qualquer pessoa pode celebrar o seu casamento. Mas e aí? Essa pessoa vai ter as habilidades necessárias, como eu disse, e vai ter jogo de cintura para poder, através de todos esses processos, ser assertivo, ser pontual e conseguir, sabe, expor uma mensagem num momento que é tão rápido. Ou pensa só uma coisa, você é noivo, tá lá se preparando, às vezes mais de 1 ano, por meses, até chegar o seu grande dia. E aí no momento que é o mais importante, que é onde sela este marco, aonde dá sentido para todo esse evento que está sendo organizado, o celebrante, ele coloca as questões pessoais dele. Ele coloca o entendimento dele sobre o que é casamento, sobre o que é realmente uma união, sobre o que é realmente o conceito de família. O ideal é que você escute um discurso que tenha muito mais a ver com a forma com que vocês pensam. É ou não é verdade? Se você tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui pra você, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião sobre isso. E se ela for diferente da minha, por favor, coloque. Eu quero saber. Então aqui vai o grande finale. É a minha dica de ouro. Que dica de ouro? O quê? É dica de diamante. Entendeu? Porque eu tô te lapidando para você entender essa linha de raciocínio para que agora eu te diga como você pode escolher o seu celebrante ideal. Aquele que você vai perceber
que tem essas competências e que tem potencial para ser a pessoa escolhida para celebrar a sua história de amor. A segurança e a conexão que você vai ter com este profissional é o primeiro ponto que eu já deixo assim estampado para você levar em consideração, tá? Tem casal que entra em contato, vai lá, com 5 celebrantes diferentes. E aí pede orçamento. E aí, quando olha o orçamento, faz uma seletiva pelo preço. E aqui neste canal, eu bato muito forte nessa tecla. Não olhe preço, procure enxergar valor. Valor é diferente de preço. Preço é o que você paga. Valor é o que você percebe e investe. Quanto você está disposta a investir num momento que é a grande cereja do bolo desse evento todo que você está organizando? Você prefere pagar rios de dinheiro numa decoração natural de flores e quer contratar um vizinho para celebrar esse momento tão importante da sua vida? Você precisa ter uma conexão. Você precisa se abrir para poder entender se aquele profissional é a pessoa que vai dar match com a expectativa de vocês. Então, a dica que eu vou dar para você é que você reúne, então, os 5 celebrantes. Dê uma oportunidade, se dê uma oportunidade de conversar com esse profissional. É comum nesse nosso mercado de cerimônias de casamento um tempo na agenda para uma entrevista, para um bate-papo, muitas vezes sem compromisso, para que você tenha a melhor tomada de decisão baseada no que você sentiu desse profissional. E como eu disse, uma das habilidades fundamentais de um celebrante de casamento é a escuta ativa. Então, se o celebrante tem a oportunidade de conhecer as expectativas de vocês, essa é a oportunidade perfeita para vocês entenderem se a energia dele combinou com a sua. Se esse celebrante ele tem uma fala descontraída, se ele tem uma fala leve, que dá match com a essência de vocês quanto casal. Se o celebrante é super poético e vocês são super descolados, faz sentido contratar esse profissional só por causa do preço que ele te passou no orçamento? Na minha cabeça não faz sentido. Eu quero me casar uma única vez, mas quero celebrar várias vezes a renovação daquele meu sentimento por quem eu amo. Então, se na minha cabeça eu quero casar uma vez só, dessa uma vez, a pessoa que vai conduzir este momento, ela tem que ser pontual. Ela tem que me causar uma memória maravilhosa todas as vezes que eu me lembrar do momento que eu investi tempo, eu investi dinheiro e tem ali as minhas expectativas. Se lembra, a sua cerimônia de casamento é um marco importante no relacionamento de vocês. Você vai contratar um profissional só por causa do preço? Ou você vai ter uma conexão com ele? Ou você vai sentir que ele realmente abraçou a história de vocês e por isso ele vai dar suor, mas ele vai levar um momento impactante para você pro resto da vida. Se você é noiva e quer que a sua história de amor seja a grande protagonista da sua cerimônia, e quer que o profissional tenha as habilidades que foram aqui apresentadas, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você vir falar diretamente comigo. Vamos marcar um bate-papo para você me conhecer e eu conhecer a história de vocês? Para mim vai ser um prazer. E se você sente no seu coração que seria maravilhoso despertar essas habilidades em você e, claro, deixar um legado positivo na vida de outras pessoas, aqui no link da descrição desse vídeo também tem o link da minha mentoria, a mentoria Celebrante de Honra, aonde eu compartilho com você tudo de forma online, no seu tempo, toda a minha bagagem e o meu amor pelo meu ofício. Não se esquece, não vai embora, se inscreve aqui neste canal, assim você não perde os próximos vídeos e ativa as notificações, porque com vídeo novo o YouTube manda uma mensagenzinha pra você na hora que esse vídeo for postado. Combinado? Eu tô aqui não é só pra te ajudar a tomar as melhores decisões, eu tô aqui também pra poder falar de amor. Beijo, até o próximo vídeo.